Gostaria de falar uma palavrinha, irmãos, que se encontra em Lucas 10, 25 a 37, que fala sobre o bom samaritano. É um texto registrado, é uma parábola contada por Jesus em uma resposta a uma pergunta feita por um doutor da lei. Esse doutor da lei faz uma pergunta que, na verdade, representava mais um desafio ao mestre. O escriba esperava que Jesus falasse algo que expressasse alguma ideia que viesse a discordar das tradições judaicas e lhe oferecesse ocasião para o acusar. Mas, sendo Jesus o mestre dos mestres, logo o respondeu com uma outra pergunta que mostraria mais à frente com a interpretação da lei por parte dos doutores era incompleta e imparcial. Lucas 10, 25 nos fala: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? O doutor da lei, então, recita a oração hebraica, um texto que todo judeu fiel pronunciava 2 vezes ao dia, pela manhã, na prece, e após anoitecer, na prece. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu quero dizer que palavras, até aquele ponto, coerentes e verdadeiras, pois realmente devemos crer em Deus de uma forma completa, com o coração, com a alma e com todas as forças e com o entendimento. Ao que Jesus também volta a respondê-lo com um conselho que encerraria ali aquela conversa. E disse-lhe: respondestes bem, faz isso e viverás. Mas o doutor da lei, na verdade, em sua real intenção, buscava com aqueles questionamentos dizer que ele praticava aqueles preceitos da lei e que por isso mereceria dar a vida eterna. Ele tentava se colocar em uma posição de que satisfazia as mais altas exigências da lei. Lucas 10, 29 nos fala que ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E os doutores da lei e os fariseus eram notamente, meu irmão, conhecidos por sua falta de amor ao próximo. Eles só consideram como próximo aqueles de sua própria nação e descendência. E ainda assim, somente aos que os olhos deles fossem considerados puros, pois os publicanos, os pecadores, os doentes, os deficientes ou portadores de necessidades especiais eram todos tidos como pecadores. Não eram esses os próximos dos doutores e fariseus. Por isso, quando diz: e quem é o meu próximo? Ele tentava limitar a lei pela sugestão de que algumas pessoas seriam identificadas como próximo e outras não. O doutor da lei buscava uma obediência mínima à lei para que pudesse se gloriar em sua própria autojustificação. Eu quero dizer que a maioria dos doutores, escribas e fariseus não reconhecia que todos os homens eram seus irmãos. E Jesus conta-lhe a parábola do bom samaritano, uma das mais comoventes, onde o mestre explica da necessidade de se reconhecer em cada homem e mulher como filhos de Deus e como nosso próximo. Lucas 10, 30 nos fala que, respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Um relato trágico de uma exatidão notamente real. Jerusalém está localizado, irmão, sobre uma montanha muito alta que dista cerca de 27 quilômetros de Jericó. Há uma diferença de altura entre as duas cidades de mais de 1.000 metros, tornando íngreme o caminho entre elas. De Betânia em diante, passa-se por uma região deserta e desolada. As repentinas curvas, as rochas e cavernas facilitavam o ataque e a fuga dos ladrões salteadores. Ao que estes se lançavam contra o viajante, golpeavam-no e o despojavam, deixando-o desnudo e semi-morto, exposto ao frio, ao sol escaldante. Sabia-se que Jericó era também uma cidade onde morava uma considerável quantidade de levitas e sacerdotes. Lucas 10, 31, 32 nos fala que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão
e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. A beleza dessa parábola, irmão, do bom samaritano, é a reversão dos estereótipos. Pessoas de um tipo diferente. O sacerdote e o levita eram vistos como os mocinhos da história, mas eles estavam muito ocupados com coisas mais importantes. Estavam certamente em uma viagem a serviço do templo. Estavam tão preocupados com a sua pontualidade e com a preparação de seus rituais religiosos, que esqueceram que o coração da verdadeira religião é o cuidado e o socorro ao ser humano. Mateus 12:7 nos fala que: mais se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Mais do que os rituais da lei está o favor ao necessitado. Mais do que a religião está o senso de humanidade e irmandade entre os homens. Não adianta sacrificar, cultuar e ignorar. Fingir não ver o próximo precisando de ajuda. Deus não recebe este tipo de adoração. Ele quer primeiro que exercemos a misericórdia. Interessante, irmãos, é que o samaritano, que era visto tradicionalmente como bandido, desprezado, de raça mestiça e de religião profana, presta amorosos cuidados ao judeu ferido e corre o risco de também ser assaltado e ferido por ladrões. Ele move-se, irmãos, de íntima compaixão, pois tinha à sua frente um semelhante em perigo de morte. Isso foi bastante para que detivesse o seu caminho e usasse de misericórdia para com o judeu ferido. Eu quero dizer que majestosamente em seu ensinamento, Jesus termina a parábola do bom samaritano, levando o escriba, doutor da lei, a concluir por si mesmo a moral que se encerrava esta linda história. Lucas 10:36, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazer a mesma maneira. O doutor da lei, irmãos, não podia deixar de reconhecer o ensinamento de Jesus. O mestre tinha desbaratado as primeiras intenções do escriba. E esse doutor da lei estava deveras preso na sua religiosidade exacerbada. Bastava em sua resposta dizer que o próximo do judeu ferido foi o samaritano. Mas o escriba, no seu odioso preconceito religioso, não consegue dizer que foi o samaritano. O principal do ensinamento de Jesus, irmãos, não é determinar quem é o nosso próximo, mas que nós venhamos a nos conscientizar de que devemos fazer o bem a todos, sem distinção de raça, credo ou religião. Não podemos deixar de ver e ignorar a dificuldade do nosso irmão. Precisamos ajudar e fazer o bem. A palavra do Senhor em Tiago 4:17 nos fala que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aleluias! Espero que essa palavra tenha falado no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor.